Mais um episódio com o quadro Como o Método Philippe Fumé Mudou a Minha Vida, né? Dessa vez, pela primeira vez, eu estou repetindo uma pessoa aqui e eu já vou contar essa história. Me fala seu nome, me fala de onde você veio. Meu nome é Cassiane, eu sou da cidade de Pato Branco, no estado de Paraná. Como é que você falou da outra vez? Que eu sou da cidade do Paraná, no estado de Pato Branco. Agora já não tem mais nervosismo, é a segunda vez. A Cássia está aqui comigo pela segunda vez, porque em agosto do ano passado, quando a gente fez aquela revisão, aquela mentoria, eu trouxe a Cássia aqui, mas a Cássia voltou para Londrina, né? E eu fiz questão de trazer você de novo, uma realidade diferente, mais uma história boa para contar. Cassi, você lembra mais ou menos a nossa cronologia de vindas para Londrina? Não, acho que você é uma das pessoas que mais veio para cá. Essa é a sexta vez que eu estou vindo para cá. Fiz um módulo 1 em novembro de 2021. Fiz um módulo avançado 2 vezes em abril e novembro de 2023. Você fez um módulo avançado 2 vezes porque a primeira vez você veio, você estava atleta de karatê, estava lesionada, aí ficou frustrada porque o conteúdo ela absorveu, mas as práticas ela não fez. Aí eu a convidei para voltar para fazer as práticas depois. Isso aí, eu não pude participar e aí faltou um pouquinho e voltei para... Veio para completar, para refazer. Completar. Também teve a reunião científica que você foi para Pato Branco em 2022. Uhum. E aí teve o congresso, também teve a mentoria no passado e agora novamente a mentoria de novo. Eu perguntei da outra vez e vou perguntar agora, né? De quando você começou a me acompanhar, de quando você descobriu o método Philippe Fumé e quando você fez o curso pela primeira vez. Como que mudou a vida da profissional Cassi, né? Cassiane Cassi. De lá para cá, como é que tá? Eu trabalhava em uma clínica que atendia por convênio, atendia plano de saúde. Trabalhei lá por 7 anos e meio. Anterior a isso, trabalhei em uma outra clínica também. Então, atendi como funcionária por cerca de 10 anos, mais ou menos. E eu vim para o curso em 2021 e aí, em 2023, eu abri a primeira clínica, né? Uhum. Que foi quando virou a chave de vez, né? Que inicialmente atendendo pelo plano. A gente sabe que o quão limitado isso, a gente já conversou várias vezes com colegas sobre isso, né? Sim. O quão limitado desde horário, desde recebimento. Fala mais, me fala para você qual que foi a grande diferença, porque assim, eu passei por isso. Né? Eu sei a diferença de atender por plano de saúde e atender particular. E o pessoal acha que é só financeiro. Não, é qualidade de trabalho. É impressionante. Quando eu falo que se eu tivesse que voltar a atender pelo convênio, eu largava da fisioterapia. Aí o pessoal fala assim, não, você é maluco? Eu falei, não. Mas a parte financeira é tão grande assim, esquece. A parte financeira seria por causa da frustração profissional. Eu acho que a qualidade do trabalho que a gente presta não é a mesma, né? E eu acho que a partir do momento que você entrega o melhor para o teu paciente, você não consegue voltar atrás, né? Regredir, né? Isso, regredir na qualidade. Em vez de você procurar melhorar, você voltar para... Existe a limitação financeira, né? A gente sabe disso, mas de resultados também, né? Muitas vezes alguns planos controlam a quantidade de sessões, controlam o tempo de tratamento, a transição do esporte, você não pode faturar sessões que você faz fora da clínica, o paciente às vezes não consegue pagar por isso, você não pode cobrar por fora, então acaba faltando pedaços do tratamento. E aí quando você muda para o particular, né? No início, até muitos colegas eu acho que têm uma certa insegurança por conta disso, né? Você larga uma zona de conforto para ir para um ambiente novo, desconhecido, mas isso logo passa no momento que você consegue ver o quão diferente que está teu trabalho. Você consegue fazer tudo o que você precisa sem pressão de horário, sem pressão de duração de sessão, sem duração de quantidade, de quantas sessões que o paciente vai fazer. Você se torna um profissional muito melhor porque você consegue fazer o que o paciente precisa, né? Não que antes você não estivesse tentando fazer isso, mas não consegue, né? É difícil fazer do mesmo jeito. Não consegue. É o que você falou, tempo, demanda. Normalmente, como no teu caso, você trabalhava na clínica de outra pessoa. Sim. Né? E às vezes a pessoa não entende mais ou menos a tua ideia de tratamento, o que você quer mostrar. Aí teve essa transição. Ponto. Vamos botar um ponto final nessa página. Me fala depois. Então, a hora que a Cassi abriu a clínica. Sim. Eu abri a clínica... Foi fácil, né? Não foi fácil. Não. Do jeito que fala, eu abri a clínica, acho que a gente chegar lá, alugar uma sala,
botar as coisas lá dentro e começar a atender, né? Não é fácil, porque a base que a gente tem na faculdade sobre empreendedorismo, ela é muito fraca, né? A gente não tem noção nenhuma de contabilidade e tudo. E até isso faz muita diferença, né? Você ter um profissional bom, assim como existe profissionais bons na área de saúde, nas outras áreas existem também, né? Você ter um contador bom para te auxiliar, ter um escritório que te acompanha, que te orienta, faz muita diferença. E aí, no começo é tudo muito atropelado, existe imposto, existe um monte de coisa que você precisa aprender. São coisas que não eram do seu dia a dia, coisas, né? que eu até tinha uma noção um pouco disso, porque eu ajudava um pouco na parte de gestão da clínica, da primeira clínica que eu trabalhei. Então, eu aprendi coisas que ficaram ali, mas não eram minha função principal. Então, quando eu abri a clínica, precisei me aprofundar, precisei entender um pouco mais. Falar um monte de prato que a gente tenta equilibrar. Casa, trabalho, estudar, tem administrativo, Treinar. gestão, treino, fica tudo uma bagunça, mas ao mesmo tempo que isso tudo é muito bagunçado, o passo para trás a gente nem cogita mais, Exatamente. né? Não cabe mais no Eu espero anterior. que onde eu dou uns passinhos pequenininhos, mas para frente, para trás nunca mais. Não volta. Tá, e como é que foi o início dessa clínica e o que teve que fazer depois? Porque eu sei que, né, a clínica que eu conheci já mudou. Sim, mudou. A gente iniciou, tinha uma sociedade, né? E aí, com o tempo, a gente começou a divergir um pouco nos objetivos, né? E eu acho que isso é normal, isso acontece com vários relacionamentos, né? Eu falo, a sociedade, ela é um casamento de certa forma também, né? Um casamento profissional, assim como a gente tem parcerias com médicos, a gente tem nossos pacientes, são relações que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? E aí, com o tempo, a gente começou a ter objetivos diferentes e a gente acabou separando a sociedade após 1 ano e meio de clínica. E aí, eu recomecei de novo, faz 5 meses, né? Que eu estou numa clínica nova e aí, junto com esse recomeço, eu procurei um lugar maior, um pouco parecido em sentido de localização, mas já 3 foi vezes mais maior. fácil, né? Mas foi mais fácil essa transição porque o caminho já sabia, né? Então, foi um passo assim que... Não foi nada novo, como impactante como foi da primeira vez, né? Não, foi diferente no sentido de ter que fazer tudo... de uma hora para outra, né? De ter que reorganizar junto com o final de ano. Tudo muito bagunçado. Foi caótico, porque na época eu tinha muitos pacientes com esportes diferentes. A gente já conversou sobre isso, né? Então, agenda cheia, até organizar tudo isso demorou um pouquinho no começo, né? Mas agora no espaço maior, isso faz muita diferença também. O resultado do trabalho, é dia a dia, né? Você vai plantando, vai construindo, vai colhendo o resultado de ver pacientes bem, né? Conseguindo fazer toda a transição de esporte. Então, assim, tá tudo bem, sabe? Mas é lindo olhar de fora, ver tudo organizado, e sem saber tudo... A história, né? Tudo que aconteceu, Como né? começou. Você fala de trabalhar bem. Eu sempre defendo que não tem nada melhor para fazer seu nome do que um trabalho bem feito, né? Sim. E eu acho que esses dias você me entrou em contato comigo me contando uma coisa que você ia fazer, porque os nossos pacientes aqui de Londrina a gente leva para fazer uma avaliação no dinamômetro cinético, né? Sim. Avaliação de força, tudo. E eu tenho que ir. Eu gosto, né, de uma clínica em Maringá, que fica a 100 km de Londrina, e eu levo os pacientes até lá. Eu e a Aline, a gente bota no carro, leva lá 8 pacientes, né? Eu e ela dirigindo, mais 4 pacientes, e voltamos. E isso não tem o isocinético em Pato Branco, tem? Não tem. Não, mas eu sei que você e a Camila Galina, que já passou por aqui, levaram pacientes para fazer, né, o isocinético. E parece uma coisa simples, né? Parece uma coisa normal. E não, isso não é uma coisa normal, isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas fariam isso, né? Queria que você contasse como é que foi essa história. Então, a gente sabia da existência do isocinético, mas ele estava em manutenção já há mais de 1 ano, né? E A máquina é cara, né? A máquina é cara e tá tudo certo. A gente não deixou de avaliar, a gente fazia dinamometria isométrica, né, com os pacientes, né? Só, de repente tem pacientes que estão assistindo a gente aqui. Esse dinamômetro isocinético é aquela cadeira que você faz força para medir a força da musculatura que estica o joelho e da musculatura que dobra, extensores e flexores, né? E é uma máquina de 600 mil, 1 milhão de reais. Então, são poucos lugares que tem isso aí, né? Sim. E a gente faz para avaliar a força dos pacientes pós-operados de joelho. Sim.
E aí a gente descobriu que a máquina tinha voltado a funcionar. Então Ótimo. a gente chamei a Cami e a gente fez uma listagem com os pacientes que estavam aptos a fazer o teste e a gente foi. Da minha cidade para outra cidade, é em Chapecó, né? Então, da minha cidade para lá dá 2h30. E aí, no caminho, tem a cidade dela. Então, eu fui até ela com meus pacientes. E aí, a gente foi com 2 carros para lá para passar a manhã testando os meus pacientes. 300 quilômetros longe. Foram ida e volta 5 horas de viagem, né? De estrada. E ainda chegar em casa, tinha um paciente meu que era de cidade do lado, ia ter que pegar ônibus. E aí, fui levar ele para casa também, porque... Sim. Assim, ele veio até mim, eu acho que isso é uma questão da mesma forma que ele prestigia o nosso trabalho, da mesma, né, não custa nada a gente fazer pelos pacientes também, né? Então, deu um dia de estrada aí, indo de um lado para o outro. A hora que eu vi duas alunas minhas enchendo 2 carros de paciente, foram quantos pacientes? Foram 7 pacientes. 7 pacientes. Indo até Chapecó, 2h30, 3 horas de distância, fazendo os testes e voltando, né? E não tem como achar que isso é uma coisa normal. Não tem, isso foi uma coisa muito, muito de excelência, né? A gente fala sobre excelência, a gente tem esse teste com o padrão ouro, e isso aí para mim foi uma coisa sensacional, né? E foi muito bom para a gente também. A gente sabe que a precisão que o isocinético tem para avaliar os dados de força, então a gente sempre fala sobre o isocinético medir a qualidade do nosso trabalho. Exatamente. É isso, né? A gente levou lá assim, a gente sabe que tá todo mundo bem, mas agora a gente vai saber com números, vamos colocar em números, vamos avaliar, né? E é diferente, né? E os pacientes também, de terem feito o teste, assim, voltam com uma mentalidade muito diferente, né? Olha, testei, tô bem, não tô, os números, quero bater, quero voltar melhor. Então, a parte motivacional também foi muito boa, que até então a gente não tinha vivenciado isso, né? Porque quando a gente faz o teste na clínica, testou, não, beleza, vamos seguir treinando. Agora, a máquina, ela tem um peso diferente, né? O paciente quer encarar de uma forma diferente aquilo, ela né? tem um peso diferente que é considerado padrão ouro na avaliação de força muscular. Tanto um fisioterapeuta num congresso brasileiro aí de fisioterapia esportiva que for falar sobre avaliação de alta, quanto um médico, né? Que se ele for falar de critérios para alta, eles vão citar essa máquina. Sim, hoje em dia então eu imagino assim, para você, fisioterapeuta, para os pacientes e para os médicos que cuidam desses pacientes, o quão satisfatório que não é ver um paciente pós-operado de joelho sendo avaliado, né, dessa maneira. Sim. E é um caminho que a gente busca, né? A gente tenta mostrar que alguns médicos têm um pouco de receio, porque a máquina, até então, ela é muito utilizada com atletas, né? A gente vê muito isso, principalmente na parte do futebol, né? Então, quando a gente fala de levar os nossos pacientes, dá aquele susto, aquele medo, assim, de, né? Mas qualquer paciente pode, né? Que tá certo, isso, não vai machucar, tem medo que estraguem a cirurgia, e eu acho que é um medo válido porque não se conhece, não conhecem o operacional da máquina, né? Mas a partir do momento que a gente leva, a gente mostra, eu acho que a gente vai mudando isso aos pouquinhos, né? Sim. É um caminho, é tudo devagarinho, né? A gente vai plantando sementinhas e vai colhendo. Isso vai com o resultado do trabalho e tudo mais, levando, mostrando que tá tudo bem, mostrando os números, os dados, ensinando, ajudando a interpretar, e aí, a partir disso, a gente vê que, poxa, é uma ferramenta de avaliação para determinar uma melhor evolução para o paciente, né? Exatamente. Eu lembro, você fez o módulo 1, você fez o módulo avançado 2 vezes, e módulo 1 e módulo avançado, eu falo que a gente entrega muito conteúdo de conhecimento, né? Nós estamos agora em março de 2025, não errar a data, março de 2025, finalizando, hoje é o penúltimo dia da nossa semana de mentoria, né? Onde a gente não entrega conhecimento, a gente ensina como utilizar o conhecimento, né? Em outras partes. Como é que tem sido essa semana de mentoria para você? Sempre que eu venho para Londrina é uma experiência diferente, né? A conexão com colegas, a troca, os bastidores de tudo é sempre muito proveitoso, né? Mas falando do curso em si, eu acho que existem detalhes do dia a dia na clínica que a gente às vezes não adapta, não enxerga, não vê. E, assim, como progredir um exercício de forma que deixe mais difícil para o paciente sem comprometer a cirurgia, mas, assim, com ajustes tão simples que você olha assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, sabe? Então, toda essa parte de gestão, de organização, para a gente otimizar o trabalho que a gente presta para os pacientes, sabendo exigir resultados,
de forma simétrica, com todo mundo, não deixando de fazer o que precisa ser feito, mas também aprendendo a equilibrar um pouco mais os pratos do lado de fora, né? Que eu acho que isso é importante. Mas essa mentoria, ela tem sido muito boa no sentido de melhorar a qualidade daquilo que a gente já faz, né? A gente sabe fazer com os pacientes, mas assim, dá para melhorar. E eu acho que isso que faz a diferença, né? Porque o nosso paciente quer ficar bem. E eu acho que, da mesma forma que ele vem cobrando da gente que, olha, eu quero melhorar, a gente veio para cá, assim, eu quero ser um profissional melhor e para voltar e entregar ainda mais, né? E eu acho que com o tempo agora, a gente voltando, fazendo os ajustes, daqui 2, 3 meses, a gente vai ter resultados ainda melhores do que aqueles que a gente já tem, né? Você sabe que você é uma das alunas que eu tenho que eu sei que segue o método, né? E consegue atender com excelência com o método, tanto a parte dentro da clínica quanto fora da clínica. Eu fiz questão de dividir essas mentorias em mentoria masculina e feminina, porque as minhas alunas mulheres, elas têm eu percebi, né? Elas têm duas coisas que são muito importantes. Primeiro, elas são mulheres numa área muito masculina, né? E existe isso, não tem jeito. Todos os médicos, cirurgiões de joelho, são homens praticamente, e muitos pacientes são homens, né? E uma outra coisa é que elas não sabem o quão boas elas são. Elas acho que elas têm uma ideia, mas elas não sabem quão boas elas são. A mentoria eu fiz praticamente para mostrar o quão boas, o quão excelentes, né, essas fisioterapeutas reabilitadoras de joelhos são. Como é que você enxerga, né, esse posicionamento da mulher hoje dentro dessa área de ortopedia? Porque a gente fala de ortopedia, mas ortopedia de joelho, que ela é mais fechada ainda. Sim. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? É uma área totalmente masculina, né? Tanto médicos quanto pacientes, né? A maior busca por retorno ao esporte são de pacientes do futebol, né? Sim. Tem outras áreas, né? Mas é difícil. Eu sinto que a gente, enquanto mulher, a gente não pode errar. Você não pode sair da linha nunca, né? Uma exigência muito maior, cobrança, assim, às vezes chega um paciente na clínica, você leva pro futebol? Eu falo, pô, levo, tem minha chuteirinha, eu vou treinar, sabe? Eu acho que muita gente não enxerga isso, e mesmo que eu não treinasse o futebol, eu acho que é uma questão da gente saber fazer o nosso trabalho, né? A gente não precisa estar jogando futebol para saber passar o que precisa ser feito, né? Não, tem fisioterapeutas que podem saber jogar, trabalhar em time de futebol e não saber cuidar de joelho. Não saber cuidar de joelho, exatamente, né? E isso com os médicos também, eu acho que é uma briga, assim, que a gente... não é uma briga de conflitos, né? Mas é aquela coisa, assim, de que você tem que estar colocando o teu posicionamento o tempo todo, tipo de, olha, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei cuidar do meu paciente, apesar de ser mulher, né? Eu acho que existe uma imagem formada, assim, de que mulher não sabe reabilitar dentro do esporte, que mulher não conhece esporte, que não vai dar conta de trabalhar com os pacientes, né? E aí, assim, a gente, mesmo mostrando em números, em dados, ainda tem questionamentos, isso é uma briga que a gente tem, é cansativo, é exaustivo, a gente recebe questionamentos, às vezes, que se coloca no lugar, tipo, putz, se fosse um homem, será que estaria questionando dessa forma? Então, a gente vai aprendendo a lidar com o tempo, mas não deixa de ser uma coisa que de vez em quando enche o saco, esgota, porque, poxa, eu falo assim, tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo tudo bem certinho, né? Isso às vezes de paciente, assim, você tá, às vezes num dia que você cobra um pouco mais, o paciente te olhar e, tá de TPM, e você saber que não, é teu trabalho. Então, assim, tipo, se fosse um homem, você iria falar da mesma forma. Então, assim, a gente tem que ir aprendendo a equilibrar tudo no dia a dia, saber, tipo, eu tenho que te cobrar, mas tem que ter aquela linha tênue. Eu acho que é uma preocupação constante que a gente tem de se impor, de ter uma imagem profissional, sempre sem deslizar. Então, essa cobrança, eu acho que às vezes acaba sobrecarregando um pouco mais, né? Coisas assim que a gente acaba não vendo muito no universo masculino, né? Ou vendo de uma forma diferente, né? Diferente, mais leve, com certeza. Sim. Só para ter uma ideia em relação a trabalho, né, como eu considero você uma excelente fisioterapeuta, como é que estava teu novembro, dezembro em relação a liberação, né, retorno ao esporte de alguns pacientes? Porque quando eu cuido de um paciente pós-operado de joelho, tá todo mundo vindo junto. Quando eles começam a fazer retorno à atividade física, correr, pular, tem que separar. Um trabalho de campo e areia,
tá todo mundo junto. Mas quando, de repente, nesse grupo de pacientes, eu tenho o pessoal do futebol, o pessoal do karatê, o pessoal do basquete, o pessoal do vôlei, o pessoal do tênis, o esporte, ele acaba tendo que ter áreas diferentes. Sim. Como é que você passou a situação nesses últimos tempos que eu sei que Nossa, você já me contou? Final de ano, a gente contabilizou, mas eu não lembro todos em números, eu vou contar né? mais ou menos no dedo dos esportes que você estava atendendo. Voleibol, futebol, 2, futsal, 3. karatê. Ué, futebol e futsal não é igual? Não. Campo e quadra é diferente. É diferente. Karatê 4. Kickboxing, 5. jiu-jitsu. 6. Que eu tô esquecendo de algum. Jiu-jitsu, karatê, kickboxing, vôlei, futebol, futsal, basquete. 7. Basquete. Quando eu tenho 7 atletas. Aí tem uma do Muay Thai também. Muay Thai, 8. 8 atletas Sim. de esportes diferentes, o que eu preciso fazer? Eu preciso Estudar. ir 8 vezes, 8 situações diferentes para cuidar. Sim. Não tem como, vai no campo, não. Agora eu tem preciso ir no campo, na quadra, na areia, no tatame, com cada um. E a loucura disso. E é difícil, assim, primeiro de tudo, eu pratico karatê, já joguei futebol, já joguei vôlei. Acabou, né? Ok. Você vai praticar, você não vai começar a praticar jiu-jitsu porque teu paciente fez uma lesão dentro do esporte e precisa reabilitar. Só que você tem que estudar. Tem que estudar. Você tem que ir lá entender regras, posicionamentos, como é que funciona, o que é ponto, o que não é, o gesto esportivo e fragmentar de acordo com a fase de cirurgia. Pode girar, não pode, precisa, não precisa, e vai mapeando até o final. Aí terminou esse, aí começa o basquete, e os esportes que você não pratica. Isso dá muito trabalho. E tem gente que não entende, né? Tipo, volta aos pouquinhos, volta a treinar com o time. O primeiro que o time, nem todo mundo fez cirurgia de joelho, né? O contato acaba sendo muito diferente, né? Sim. Então, a gente acaba voltando, o nosso trabalho voltar dentro da fisioterapia, né? A falha do retorno gradativo é a maior causa de relesão durante a reabilitação. Sim. E aí não é só pôr todo mundo dentro de uma quadra de areia. Não, vai ali no cantinho, futebol, futevôlei, futsal, todo mundo de um lado, o vôlei, basquete do outro. Não é assim que funciona, né? É muito fragmentado, né? E aí vai do teu comprometimento com o paciente, né? Só que é difícil, né? Eu falo, não é tão simples quanto parece, né? Não. Cada esporte é pelo menos 1 hora por semana. Você tem que abdicar de outras coisas, né? Abdicar do tempo em casa, com família, às vezes de lazer, para estar ali com o teu paciente, porque na hora que ele te procurou, você estava lá, né? Você estava lá, né? Não se adianta. Se for do começo ao fim, Sim. tem até o fim. Eu falo, a nossa intenção não é tirar dinheiro do paciente, né? A nossa intenção é que o paciente fique bem, que reabilite, né? Então a gente vai fazer isso dentro do que ele precisa, né? Só que é aquela briga, né? Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que acha que o fisioterapeuta sabe fazer isso, né? Tipo, porque até então não era feito, né? Não sabe. É uma coisa assim que pra gente é óbvio que precisa fazer isso, né? É óbvio que o paciente precisa começar a fazer o gesto esportivo dentro da fisioterapia. Que a gente não vai largar o paciente sozinho dentro da quadra, que pensando lá no basquete, pensa num contato. Como que esse paciente vai receber um contato dentro de quadra se na físio ele não teve essa exposição, né? Mas, né, muita gente acha que é só voltando aos pouquinhos, né? E não é assim que funciona, né? Então, essa é outra briga que a gente tem, né? Cada luta também, cada luta tem sua técnica esportiva diferente. O karatê, pra mim, eu tava em casa, foi o mais fácil de todos, né? Aí, de repente, aparece um jiu-jitsu. Não, totalmente diferente, né? E assim, aquela coisa, né? Eu não vou treinar com o paciente, né? Não vou me machucar para estar fazendo isso, né? O que a gente faz? A gente marca com o paciente, com o professor da academia, fora do horário de trabalho. Caso era 6h15 da manhã, vai lá com o paciente acompanhar treino para poder direcionar. Então, a hora que você assume o compromisso, você tem que saber que você vai levar até o final. Não adianta você chegar com 6 meses e falar para o paciente, bom, agora eu não sei mais o que fazer, procure outra pessoa, que provavelmente não vai encontrar também, né? Porque não é todo mundo que entende. Médicos, às vezes, não entendem essa parte que a gente faz. Eu acho que isso é uma briga importante também que a gente tem, que a gente faz as coisas, às vezes parece assim, nossa, você está exigindo tanto.
a gente quer deixar o paciente num condicionamento físico tão bom que ele minimize o risco de relesão. Exatamente. Né? A gente sabe o peso que tem a relesão para um paciente. A gente tem pacientes que tiveram reabilitações ruins na primeira cirurgia, que lesionaram de novo, às vezes de novo, já pela quarta, já tive pacientes com 5 lesões de LCA, que nenhuma reabilitação foi satisfatória. 5 lesões. E aí, o paciente vem pra gente, cheio de déficit. Ah, não, porque eu fiz 3 meses de físio e voltei a jogar. Ah, não, fui pra academia. E, porque ele fui a outra correr fazia sozinho. assim. Falei, então, por isso você rompeu 5 vezes, né? Eu fui correr. Como é que você correu? Fez teste de força antes? Não, fui voltando aos pouquinhos. Tinha bastante dor. Essa dor não é normal. Não esticar o joelho não é normal. Não dobrar todo o joelho não é normal. Só que falta essa conscientização. Falta as pessoas entenderem que não tá bom dessa forma. Aí aquela conversa com o paciente. Vamos fazer certo dessa vez, então? Sim. Né? Cassi, uma hora você vai sentar com alguém para assistir esse podcast, né? Vai colocar no YouTube lá e vai compartilhar, né? Esse momento especial. Pessoas que você acha que devem ser lembradas, que devem ter os nomes citados, que são pessoas que nos apoiam, que nos dão suporte, que nos dão incentivos. Fica à vontade de deixar o recado aqui. Eu acho que meus pais, meu irmão, meu namorado, que são pessoas assim que... Quero o nome de todo mundo, hein? Não, meu pai, minha mãe, Ivanilce Leodir, meu irmão Marcovini e meu namorado Armando. Eu acho que são pessoas assim que, na mudança de clínica, porque quando separou a sociedade, eu decidi que ia mudar, então... a mudança foi do dia para a noite, né? Meus amigos, a Tainá, o Thiago, o Alisson, que são meus colegas do Karatê também. A Eduarda, que também é do Karatê e foi minha paciente e que chegou num sábado de manhã. Fui de manhã cedinho para a clínica, comecei a mudança e eles foram chegando, foram mudando, e tomada, filtro. Em um dia a gente deixou tudo pronto para funcionar na segunda-feira. Sozinha não teria feito, né? Eu acho que isso é importante que ter muito bem claro, né? Eu falo sozinha a gente não vai para lugar nenhum, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter pessoas do lado que sonham a mesma coisa que a gente, que somem, que levem a gente para frente. Isso faz muita diferença, né? Então foram pessoas assim que me ajudaram nessa mudança, nessa transição, que têm me ajudado. Eu tô aqui essa semana, estão lá segurando ponta, resolvendo coisas, né? Os meus sobrinhos, o Gael e a Vicky, assim, tudo é por eles, né? Eu falo, aqueles que você... Para aqueles que você quer fazer tudo, que você quer voltar para casa para poder oferecer o melhor, para estar ali com eles, a motivação, né? Eu acho que a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter alguém para voltar, alguém para levar a gente para frente, né? E eles dois são tudo, né? Eu acho que família, Deus, eu acho que sem Deus também a gente não faz nada. Eu acho que tem momentos de... Não é tudo lindo, maravilhoso. Tem momentos de caos, momentos de sentar e chorar, de você não saber para onde que você vai, como se vai dar certo, se não vai dar, insegurança, o medo, onde que eu faço, o que eu faço a partir de agora. É você que muitas vezes também atende o telefone da gente, tipo, pô, Fumê, tô aqui, e agora? Para onde que eu vou, sabe? E eu acho que você ter pessoas boas do teu lado que querem o teu bem faz muita diferença, né? Eu vejo todo o caminho que eu tive dentro da fisioterapia, né? Já teve muita coisa ruim, muitos momentos de querer desistir da fisio, querer parar de trabalhar com fisioterapia. A gente já conversou sobre isso também, né? Então, hoje em dia, tá onde eu tô, de chegar na clínica, aquela leveza de você chegar, ter um lugar que é teu, você ter pacientes ali, é tudo muito feliz, tudo muito bom, é tudo muito gostoso, assim, de você chega, você vai fazer teu trabalho, você consegue fazer isso. Sozinho não teria feito, né? Sozinho não teria feito, mas agora com as pessoas certas eu tô conseguindo fazer melhor ainda, né? Exatamente. E isso eu nunca vou ser capaz de agradecer todo mundo o suficiente, né? Porque eu sei toda a ajuda que eu tive, sei que sozinho não teria feito nada disso para me trazer onde que eu tô agora, né? E que vai crescer cada vez mais e mais. E eu sou muito grato de poder fazer parte desse crescimento profissional. Tenho muito orgulho de ter você como aluna e tenho certeza que só vai crescer cada vez mais, né? Obrigada. Muito boa sorte, muito boa sorte, não, né? Que você tenha um trabalho muito próspero nesse espaço novo, né? Que em breve vou conhecer, se Deus quiser. Amém. Fui conhecer o antigo, agora vou conhecer o novo. Obrigado mais uma vez por prestigiar sempre, né?
E sabe que a gente, aqui em Londrina, minha clínica, minha casa, vai estar sempre de portas abertas para você. Eu que te agradeço por mais uma vez abrir as portas da tua casa, da casa dos seus pais, as portas da clínica, né? Sempre que a gente vem para cá, a gente volta com combustível renovado, né? Que você ama o que você faz, ama cuidar de joelhos e ama dar aula, ensinar a gente. Então a gente volta para casa querendo mudar o mundo, querendo fazer o melhor, querendo aplicar tudo que a gente... Volta e faz tudo isso. Volta e faz tudo isso. Então, eu te agradeço e da mesma forma que as portas dessa casa estão abertas, as portas de lá de casa estão abertas também, assim como da clínica também. Vou voltar. Certo? Obrigada, Fumê. Mais um quadro de como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Arrasta, mas não para, glória a Deus, por uma fisioterapia mais valorizada sempre.